O avião que transportava Marília Mendonça já está desmontado e as peças seguem agora para análise da perícia. São muitas as perguntas. O bimotor voava muito baixo? A fiação elétrica estava irregular? Havia algum outro problema com o voo? Bom, o Domingo Espetacular teve acesso a imagens exclusivas da chegada dos policiais ali na cachoeira para o resgate. Naquele momento, eles ainda não sabiam quem é que estava no avião e se alguém tinha sobrevivido. A reportagem é de Luiz Gustavo e Leandro Santana. Corda! Não sei, você pedindo corda. Puxa. Estas imagens exclusivas mostram os primeiros registros feitos depois da queda do avião. GT Leone, é combustível, cimento local. Amarra e joga que nós vamos puxar no seco, pode crer? Aqui! Cuidado, velho. Amarra no seco. Irmão, põe o pé na água, alguma coisa. Foram gravadas por policiais militares que chegaram ao local minutos depois do acidente. Tinha um pé de cabra aí, não tá aí não? Pé de cabra. O que você conseguiu ver? Não tô vendo ninguém, só tô vendo um punhado de bagunça jogado. Não dá pra ver, não tô vendo só um braço com uma tatuagem do lado. Tatuagem assim, ó. Dá pra ver? Vai? Dá pra ver? Dá pra ver o braço, só o antebraço aqui. Tá metido? No princípio sim, tremendo muito. Beleza, vamos lá, As cenas mostram o esforço dos PMs para arrombar a porta da aeronave. Tem muita coisa em cima, cara. Oi? Muita coisa em cima. Isso, pega mais embaixo aí agora. Tira a porta aí pra puxar aí. Peraí, deixa eu posicionar aqui. Na água, vai na água que a água tá menos pegadinha. Aí, vou soltar. Olha a pressão, essa corda, velho. A daqui, Golvei, vamos puxar aí melhor. Essa daqui, ó. Você vai fazer aqui, ó. É, joga lá. Ainda na esperança de encontrar sobreviventes. Essa manivela aí não abre não? Abre não, tentei de todo jeito. Tem alguém aqui, ó. Vai falar, Rodrigo. Mexe o braço. Rodrigo. Por tudo que o senhor viu, no momento em que o senhor chegou ao local do acidente, ainda havia esperança de encontrar alguém com vida? Olha, eu só pude ter essa certeza depois que o médico entrou na aeronave e ele informou de forma técnica que não havia sinais vitais dos passageiros. Tinham 3 passageiros na parte de trás da aeronave e ainda tinham 2 tripulantes, ou seja, o piloto. Tinham 3 passageiros na parte de trás da aeronave e ainda tinham 2 tripulantes, ou seja, o piloto e o copiloto. O tenente Fábio esperava por Marília Mendonça no aeroporto e viu o acidente. Foi possível ver que a aeronave começou a perder a altura, ela veio a rodopiar e foi possível ver o momento que ela caiu. O policial foi um dos últimos a se comunicar com os passageiros do avião. Segundo o tenente, o diário com canções inéditas de Marília Mendonça estava na mala da cantora. Hoje, até os bombeiros precisaram da ajuda dos moradores para entrar no condomínio onde o avião caiu. O acesso de jornalistas foi proibido. Para chegar aos destroços, foi preciso pegar um atalho que incluía uma caminhada e uma carona com um morador local. Este aqui é o ponto máximo que a gente consegue chegar. Os jornalistas já estão aqui. Foi colocada uma fita de isolamento e o avião está lá na frente, para que seja iniciado o processo de remoção da aeronave. Um caminhão guindaste e cabos de aço foram usados para remover a aeronave do curso da água na noite de ontem.
A preocupação das autoridades era de que uma tromba d'água levasse o avião rio abaixo. Só pela manhã, com a luz do dia, o bimotor começou a ser desmontado e as partes cortadas a golpes de machado. Sexta-feira, 13h, Marília Mendonça se preparava para mais uma viagem no aeroporto de Goiânia. Opa, Minas, né, meu amigo? Vai de Minas, ó. A própria Marília Mendonça postou em sua rede social um vídeo em que aparece andando na pista do aeroporto. Depois, já dentro do avião, comendo. E, por fim, esperando a decolagem. O voo tinha como destino Minas Gerais. O acidente aconteceu próximo de Caratinga, cidade a 190 quilômetros de Belo Horizonte. O avião teria se chocado com cabos de distribuição de energia elétrica, próximos ao aeroporto de Ubaporanga, informação confirmada pela CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais. Geralmente, os cabos de alta tensão possuem esferas alaranjadas, que chamam a atenção dos pilotos, o que evita acidentes aéreos. No entanto, de acordo com a CEMIG, a linha de distribuição atingida está fora da zona de proteção do aeródromo de Caratinga. Portanto, não há exigência legal para que os cabos tenham essa sinalização laranja. Segundo especialistas, qualquer obstáculo que atinja uma aeronave de pequeno porte em pleno voo pode causar graves consequências. Você pega um impacto de uma aeronave de 5 toneladas voando a 250 km por hora contra um cabo de alta tensão, cabo grosso. Quer dizer, fatalmente ali foram danificadas as superfícies aerodinâmicas. Arrancou, né, tem uma foto que aparece a aeronave sem uma parte do profundor traseiro. Isso provavelmente foi arrancado pelo cabo de alta tensão, ou seja, torna a aeronave completamente instável e impossível de ser voada. Para você ter uma ideia, o avião, no ar, ele é mais leve que o ar. Se você tivesse condição de ficar do lado do avião no ar, se você empurrasse o avião, você tirava ele da linha de voo. Ela teve uma volta e meia, coisa assim, aproximadamente, antes dela cair completamente. Ou seja, ela fazia assim. Ela fez um momento circular, como se fosse assim, se o piloto tivesse perdido o controle da aeronave e depois ela caiu por completamente. Foi um barulho muito alto que chamou a atenção dos moradores da região. José Antônio foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local. Eu vi quando ele bateu na rede lá, fez o barulho lá na rede e veio rodando para cima da minha casa. Cheguei a cair na minha casa, depois ele deu uma... Estava rodando, depois deu uma guinada para baixo. Aí que eu acendi a luz piscou, deve ser na hora que ele deu aquele barulho, né? Que ele deve ter, com certeza, que passou naquela fiação e começou a rodar de novo. Algumas pessoas tentaram se aproximar da aeronave. Na frente tem dois. Na frente tem dois. Todos dois mortos. Não tá, até desmaiado. E atrás? Atrás não tem como chegar lá. Escorregou? Eu vi, você caiu na água? Escorregando muito, não tem como chegar lá. Chegar lá, ó. Segundo os pilotos aqui da região, os aviões costumam chegar deste lado, sobrevoam o condomínio e entram na reta final do pouso. O piloto da aeronave onde estava Marília Mendonça preferiu passar por cima dos fios de alta tensão, por cima daquela torre ali. E daqui de baixo a gente consegue ver que só existe o cabo do lado direito. Ou seja, foi naquela torre que o avião bateu. Essa rota existe oficialmente na aviação, embora não seja a mais segura, o que leva a crer que o piloto da artista, embora muito experiente, desconhecia o caminho e os perigos. Erickson é produtor de Marília e cuidava da montagem da estrutura do show que aconteceria naquela noite. A gente estava lá cuidando da montagem dos preparativos, né, para acontecer o show, quando a gente foi surpreendido com a ligação que tinha acontecido o fato, só que a gente não sabia onde era o local da queda. E aí a gente foi tentar achar onde que tinha sido a queda e tal. Apesar de ter se mantido praticamente inteiro, partes do avião foram localizadas na área de mata, próxima à Cachoeira de Piedade. O avião
ali o outro motor caiu aqui no meio dessa mata aqui, ó. Localizando ele aqui agora. O avião que levava a cantora e a equipe era como esse, um modelo construído na década de 80 e que tinha capacidade para levar 6 passageiros e 2 tripulantes. Marília Mendonça estava sentada sozinha no lado direito. O produtor Henrique Bahia, primeiro a ser retirado, estava na saída de emergência. Na frente dele, viajava o tio da cantora. É um avião muito versátil e na categoria é o bimotor mais vendido no mundo. É muito seguro esse avião. Apesar disso, a própria cantora já teria revelado a amigos que não gostava de voar em aviões daquele modelo. Por falta de outro, ela acabou embarcando naquele mesmo. A empresa responsável pelo táxi aéreo tem uma série de infrações registradas na ANAC, a Agência Nacional de Aviação. Várias delas por extrapolar a jornada de trabalho dos aeronautas. Relatórios indicam que eles chegaram a trabalhar por 13, 16 e até 18 horas consecutivas, quando o limite para a categoria deles não deve ultrapassar as 9 horas trabalhadas. O excesso de jornada de trabalho, ele com certeza ele reduz os reflexos e vamos dizer assim, a aptidão do aviador. Então, esse é um fator muito importante a ser respeitado para que isso não mitigue a segurança de voo e coloque em risco a operação. Um aviador cansado, ele com certeza ele está mais sujeito a incorrer a erros do que uma pessoa descansada, bem alimentada, enfim, que esteja em condições, esteja saudável para voar. Em seu site oficial, a empresa lamenta o acidente e sobre o avião diz que ele estava devidamente homologado pela ANAC. A ANAC confirma a informação. Diz que a aeronave em questão tinha permissão para atuar como táxi aéreo até julho de 2022. A nota da empresa continua. Afirma que a tripulação tinha grande experiência de voo, tinha todos os treinamentos atualizados e as condições climáticas eram favoráveis. A tristeza que se abate sobre os fãs de Marília Mendonça atinge também familiares e amigos das outras 4 pessoas que estavam a bordo da aeronave. Tarciso Pessoa Viana, de 37 anos, era o copiloto, tinha 12 anos de experiência. Ele vivia no Distrito Federal, deixa 2 filhos e uma esposa grávida de 7 meses. O piauiense Geraldo Martins de Medeiros Júnior, de 56 anos, era quem pilotava a aeronave. Estava na empresa de táxi aéreo há 1 ano e meio, mas já havia trabalhado em outras grandes companhias aéreas. Também vivia no Distrito Federal. Ele deixa a esposa e 3 filhos. Vitória de Medeiros, de 19 anos, enviou um vídeo para a Record TV falando sobre o pai. Eu sou infinitamente grata por ser filha de Geraldo Martins Medeiros Júnior. Ele me ensinou a ser grata, ele me ensinou a amar as pessoas, a amar a vida, a respeitar o próximo, a ser uma pessoa boa, a devolver o mal com o bem. E tomara que eu possa estar passando essa mensagem para outras pessoas também. Eu te amo, pai, onde quer que você esteja. O Senhor é meu rei. E é isso, obrigada por tudo. O Instituto Médico Legal de Caratinga divulgou um laudo preliminar sobre a causa da morte dos ocupantes da aeronave. Provavelmente a causa da morte da maioria ou todos eles, foram causas de politraumatismo contuso, né? Do que se trata? Se trata de lesões contusas em diversos órgãos vitais, né? Que a gente não consegue determinar qual que veio primeiro. Então, são diversas lesões possivelmente letais que culminaram na morte dos ocupantes da aeronave. Piloto e copiloto foram velados neste domingo em Brasília. Na manhã de sábado, técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, realizaram perícias no local da queda do avião.
resta agora realmente ter o acesso a todos os destroços da aeronave e verificar tudo aquilo que pode, todas aquelas evidências que mais à frente nos ajude a identificar os fatores contribuintes. É importante ressaltar que a investigação CIPAER, ela não busca identificar culpados e nem responsabilizar ninguém. É uma investigação na qual ela vai identificar esses fatores contribuintes para agir na prevenção e buscar evitar novos acidentes. Em nota, a Força Aérea Brasileira, a FAB, informou que os investigadores conseguiram retirar um spot geolocalizador da aeronave e constataram indícios da ruptura de um cabo de rede de alta tensão. E completa, foi constatado que a aeronave não possuía gravadores de voo, equipamento que neste tipo de avião não é obrigatório. Minas Gerais seria a última apresentação de Marília Mendonça no Brasil, que ainda no fim de novembro começaria uma turnê na Europa. 4 shows da cantora estavam previstos no estado. Os fãs homenagearam a artista nas cidades onde a sertaneja iria cantar. Fizeram cavalgadas e relembraram sucessos. A mesma empresa que faria a iluminação do show em Caratinga fez uma projeção de luzes no local do acidente. O avião simbolizou o palco que agora se calou.